Bem-vindos a mais um podcast Pode Falar de Câncer Sim. Esse é um espaço criado para vocês, né, que se interessam pelo assunto. A gente traz tudo que está referenciado, tudo que está envolvendo esse mundo do câncer. Então, a gente fala aqui sobre nutrição, a gente fala sobre exercício físico, a gente fala sobre diagnóstico, rastreamento. E esse mês, especificamente, a gente vai falar sobre câncer de mama, né? Estamos em outubro, que é um mês muito importante na conscientização do câncer de mama. É um mês especial para mulheres, né? Muita gente aí esquece de se cuidar, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da casa e não cuida de si. Então, é um mês para trazer esse foco para a mulherada, né? Então, hoje a gente tem muito assunto legal para falar, né, Mari? É isso aí, meu nome é Mariana Cunha, eu sou oncologista clínica e esse espaço de comunicação hoje traz história que sempre inspira, história que sempre traz alguma informação válida da vida real, daquilo que está acontecendo com vocês aí na prática. Então, hoje, uma convidada super especial, Cristiane Laguna. Nós vamos apresentar a Cris aqui para vocês. Cris, quer se apresentar para a nossa turma? Quem é a Cris? A Cris é mãe do Thiago e da Júlia. Thiago hoje tem 17 anos e a Júlia tem 14 anos. Sou casada com o Sérgio e hoje eu tenho 49 anos. E que história é essa? Conta pra nós aí que há 5 anos atrás teve um câncer de mama. Vamos falar a palavra, né, Cris? Sim, com certeza. Câncer de mama, certo? Certo. Vamos contar um pouquinho para quem tá ouvindo a sua história hoje. Começa a contar aí, você já definiu quem é a Cris. Como é que foi o diagnóstico do câncer de mama? Então, eu faço exame, mamografia, todos os anos, desde 40 anos de idade. 2017, meu exame estava ok. E 2018, chegou o Outubro Rosa. E aí eu falei... Foi pela campanha mesmo? Foi pela campanha, que é importante? Com Legal. certeza que eu fui. Mas assim, naquela correria passou outubro e, na verdade, eu fui em novembro. Tá certo, eu não tive o mês tempo. era de conscientizar, tá certo. E aí, eu fui em novembro. E quando eu fiz o exame da mamografia, o resultado ia sair... É até uma história engraçada, mas o resultado ele ia sair dia 19 de dezembro, que foi a época que eu consegui agendar o exame. E quando foi 19 de dezembro, eu tinha uma viagem marcada com a minha família. Então, eu não busquei o resultado desse exame, dia 19 de dezembro. Fui, viajei tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo, porque eu estava bem, eu não tinha nenhum sintoma. E você não tinha era nenhuma ativa, dor. né? Sim. Assim, antes, né, Cris? Assim, não tinha nenhum problema de saúde mais importante, Não, né? nenhum, não Nada tomava que te fizesse medicamento. pensar que você poderia ter um câncer, Não, né? eu não fazia- jovem assim, né? Jovem. Eu fazia atividade física 4 vezes por semana, eu Aham. corria, fazia musculação, nunca tomei medicamento nenhum e não sentia dor nenhuma. Então, para mim, eu estava muito bem. Aham. E fui, viajei. Quando eu voltei, peguei o resultado, eu falei, epa, de maneira assim, muito leiga, né, para traduzir o resultado. Eu falei, tem alguma coisa estranha. Falei com meu marido, mas também precisava levar para o médico e começar, né, na verdade, apresentar o exame para ele. E foi em janeiro de 2019 que eu fui ao médico, apresentei o exame para ele. E ele falou assim, olha, tem alguma coisa suspeita no seu exame, nós temos que pesquisar e tem que ser de forma muito rápida. Então, eu já logo eu comecei a ficar preocupada, marquei o exame, ultrassom da mama. Quando eu fui para o ultrassom da mama, a médica, ela não me falou que eu estava com câncer de mama, mas ela falou comigo assim, você tem que fazer a biópsia o mais rápido que você puder. E aí não entrou em mais detalhes. Então, ela falou imediatamente, eu posso até agendar aqui na clínica para você. E imediatamente eu fiz isso, agendei o exame, que foi a biópsia para a pulsão, e logo depois saiu o resultado e eu levei para o meu médico. Quando ele falou que era câncer de mama, eu levei um susto tão grande, por quê? Porque era câncer de mama. Assusta. Porque não era o que você esperava, né? Não. Jovem, que, né, sem Com outras 45 anos de idade. Qual que foi o primeiro pensamento aí da Cris, mãe de 2, esposa do Sérgio, profissional, atleta, alta performance? Qual foi o primeiro pensamento ali naquela hora, naquele momento chegou um diagnóstico, câncer de mama? E agora, o que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta? Eu vou morrer. Eu pensava muito nisso. Nessa sequência, né? E agora o que eu vou fazer? É Eu vou morrer. engraçado, né? A gente conversa com vários pacientes, é sempre essa sequência, né? Porque vem uma enxurrada de
de pensamentos sempre muito negativos, porque o câncer traz isso. E é por isso que a gente cria esse espaço para conversar. As pessoas ainda têm essa ideia muito forte na cabeça que todo mundo vai morrer, né? Assim, tive um diagnóstico, meu Deus, tão nova, tão cheia de vida, e agora tudo foi por água abaixo. Eu senti sem chão. Eu achava que eu ia morrer no outro dia mesmo, então eu não conseguia dormir. Eu fechava os olhos e achava que eu ia morrer. Assim, hoje eu entendo que a minha desinformação gerou isso, esse susto, esse medo. Imagino, porque é o racional mesmo, né? Tudo aquilo que você não conhece te assusta, né? E eu imagino a sua situação ali. E seus filhos estavam com qual idade na época? O Thiago estava com 14 e a Júlia com 10. E eu olhava para eles e falava, e agora, o que eu vou fazer? Eu assustei, eu fiquei 2 noites sem dormir, achando que eu realmente ia morrer no outro dia. Quando chegou na 3ª noite, eu falei, eu não morri. Tô aqui, deixa eu ver o que eu vou fazer com isso, né? Tô aqui, e agora? O que eu vou fazer, né? Depois também, com a informação, eu vinha entender, depois que eu procurei os médicos, que não é assim, né? É isso aí. Que tem o tratamento. E que tem que passar por todo o protocolo. Existe um protocolo para o câncer de mama, né? Assim como os outros cânceres também. Você operou, você precisou fazer Como é que foi a sua jornada aí nessa parte? Aí depois dessa parte, que é o diagnóstico, que ele é assustador realmente, e que eu cheguei à conclusão de que eu acordei no outro dia, então que eu precisava manter minha rotina, que eu precisava aceitar a doença. E eu tinha 2 opções naquele momento. Ou eu largava, falava assim, eu vou morrer mesmo e não tem jeito. Ou eu pegava a doença e falava assim, não, eu tô com ela, eu vou passar pelo tratamento, eu vou fazer de tudo que eu puder para que eu possa ficar bem. E com certeza, estar junto com a minha família, como estou hoje, né? E assim, aí o outro passo foi contar. É isso que eu ia te perguntar, assim. Para quem está assistindo, vocês vão ver ao longo da entrevista que a Cris tem uma leveza diferenciada, assim. Eu acho que isso traz uma energia muito boa para tudo que acontece perto dela, porque ela tende a passar por esses problemas de uma forma menos pesada, né? Mesmo, né? Mais leve. Mas como é que foi? Então, você me falou essa primeira fala do médico dando um diagnóstico é muito difícil. Como é que foi passar isso na sua família? Você chegou a contar para os meninos nesse primeiro momento? Ou você falou, vamos encarar, deixa eu voltar minha rotina aqui, vamos tentar levar tudo e depois a gente conversa? Eu acho que eu assim, hoje, né, depois de tudo, naquele momento eu vejo que eu fiz algumas coisas que eu não deveria ter feito. Uma delas foi largar tudo que eu fazia. Então, eu larguei trabalho, larguei atividade, larguei tudo, porque eu fiquei com medo, eu não sabia o que queria. Eu estava disposta a passar pelo tratamento, mas eu continuava com medo e sem saber o que iria acontecer comigo, como que o meu corpo iria agir, se eu iria passar mal. Por quê? Porque a gente escuta muita história sobre o câncer. Então, você acha que assim, você não vai dar conta. Essa foi a minha para mim. Então, eu larguei minhas coisas. Na minha casa, eu falei, falei com meu marido, falei assim, olha, ele trabalhava na época também, continua, né? Mas ele tinha flexibilidade de horário. Então, eu virei para ele e falei assim, não larga nada. Você não vai largar nada, você vai continuar a sua rotina e os meninos vão continuar a rotina deles também. E os meninos não sabiam de nada? Ainda não. Então, eles vão continuar com a escola, claro, vão continuar com as atividades que eles faziam, que eram as atividades extras, né? Que eles faziam inglês, faziam atividade física, e eles vão continuar e ninguém vai parar com nada. E nós vamos ver o que vai acontecer com o tratamento. Se vai precisar de alguém parar, se não vai. Eu falo isso comigo hoje, assim, que eu não deveria ter feito isso, porque eu assustei muito. Eu achei que eu não fosse dar conta. Mas quando o tratamento iniciou, eu percebi que eu dava conta. E que eu não precisava ter largado tudo que eu larguei. Você que eu poderia poderia ter trabalho, o próprio cuidar da casa, né? Porque no supermercado, até o supermercado. É interessante isso, né? Existe um culto de que o paciente oncológico ele precisa ser privado de tudo. Ele tem que, ele está incapaz, que ele tem que deitar e esperar o tratamento acontecer. Não, ele está... É muito diferente. Até, acho que esse é um dos propósitos desse espaço, né, gente? Mostrar que durante o curso do tratamento, especialmente, tem que existir vida.
Esse é o propósito. E vida inclui muita coisa. Você está contando aqui pra gente. E nessa toada, né, que a gente vai levando, eu achei interessante o seu posicionamento aqui. Eu falo muito isso no consultório, às vezes, de que a gente deve matar um leão por dia. E no tratamento, o enfrentamento da doença, muitas vezes é isso. Vamos enfrentar o que eu tenho hoje. Vamos tratar o que eu tenho hoje. E tentar ir digerindo as coisas à medida que você vai conhecendo, que a informação vai chegando e que você vai se empoderando de conhecimento sobre o que você tem, sobre o que você está vivenciando. E que a experiência do outro não deve ser aplicada. Acho que isso é uma informação importantíssima, né? O câncer do outro não serve para mim, pelo amor de Deus. Pode ser a mesma doença, né? A mesma doença, né? Se comporta de formas diferentes. Você chegou a fazer quimioterapia, Cris? Como é que foi esse processo seu? Eu fiz, foram 16 quimioterapias. Aí depois eu fui Você fez quimioterapia primeiro ou você operou primeiro? Como é que foi? Quimioterapia primeiro, depois eu operei, depois eu fiz radioterapia e depois eu fiz uma outra operação. E quando, logo depois, eu iniciei, na verdade, a contar, porque eu contei para os meus filhos, somente meu marido participou de tudo quando eu procurei os médicos. Quando eu procurei a clínica, e aí procurei a Oncomed, que foi muito bem falada, né? Que tinham bons profissionais. E aí eu procurei a clínica, então, a partir desse momento que eu já tinha informação do que iria acontecer, a princípio, né? Daquele primeiro momento, eu contei para eles. E foi, assim, um momento muito difícil. Por quê? Porque eu não queria passar para eles a ideia da morte. Eu queria passar para eles a ideia da luta. Você tem que lutar, você tem que correr atrás, você tem que fazer. Até tão emocionada que eu vou. Eu acho isso tão legal, porque acho que toda mãe quer mostrar um pouco disso também, né? Assim, a gente quer que o filho aprenda a lutar, né? E te ver num momento de fragilidade. Eu imagino a sua dificuldade. E foi muito difícil, mas eu passei para eles, durante todo o tratamento, as informações que eles davam conta de assimilar. Então, eu nunca... As que eram muito pesadas, o que eu estava passando, por exemplo, muito cansada, ou com náusea, ou com uma certa dificuldade de tomar um líquido, isso eles não sabiam. Eles sabiam que eles estavam no tratamento. Eu acho que para quem tem filho em casa e que tem diagnóstico, a gente tem muito paciente jovem, né, assim, tratando. Eu acho que é importante sempre criança ter um norte. Então, quando a gente dá as notícias, também é interessante que a gente dê qual que é a sua estratégia, né? Porque imagina que a criança vai seguir, né? O adolescente vai seguir aquele posicionamento. Porque é bom eles saberem qual que é o rumo, né, para não ficar uma coisa solta. Claro. Mas é importante também ensinar que existe um caminho, né? Assim, é uma luta ali diária. Como é que era manter essa rotina, cuidar de filho? Essa eu quero saber. Essa é de prática. Junto com o tratamento. Então, eles sempre sabiam quando eu ia tomar a medicação. Eles falavam, amanhã hoje, né? Eu falava, hoje. Eles sempre sabiam disso. Em momento nenhum, eu falei mentira. Então, nós optamos, eu e meu marido, de falar a verdade. Então, eu falei para eles que eu estava com câncer de mama. Eu nunca menti sobre a doença. Nem sobre a palavra. Nem sobre a palavra. Não é uma inflamaçãozinha, um carocinho. Lógico que a idade aqui, eu vou só colocar uma linha, a idade da criança, a idade do filho. Faz diferença, né? Na explicação técnica de quando está acontecendo. Mas nesse caso seu, com uma filha de 10, um menino de 14, com um entendimento razoável ali, você conseguiu passar a transparência do diagnóstico para eles. Exatamente. Então, eu sempre falei a verdade para eles e isso me ajudou muito, porque durante todo o tratamento eu não tive problema com eles. Problemas assim, não foi chamada na escola. Eles não perderam nota, não perderam média, não perderam um ano. Ninguém passou para mim que eles estariam precisando de uma ajuda. Por quê? Porque o tempo inteiro eles sabiam. Eles fizeram terapia nesse tempo? Não, né? Não precisaram de fazer. Nós ficamos atentas, a escola também ficou atenta, porque eu comuniquei, falei para a escola que eu estava com câncer de mama e que eu precisava da ajuda deles. Se eles observassem alguma coisa, algum comportamento. Né, Cris? Porque eu acho que isso aí que você fez, até uma coisa interessante. As famílias, às vezes, se responsabilizam, mas olha que legal, você chegou para a escola e falou, olha, dividiu um problema, chamou ajuda. Eu acho isso tão importante a gente aprender a pedir ajuda, né? Falar, olha, meu filho está aqui, talvez ele se apresente algum comportamento diferente, alguma coisa. Eu estou à disposição para acatar aqui, mas, por favor,
me ajude, né, nesse processo. Fantástico. E essa informação às claras ajuda a quebrar tabu também, né? Porque se a própria paciente não fala, ninguém na família fala, todo mundo que descobre fica aquela coisa meio velada, né? Não vou falar não, porque não foi eles que me contaram, e ajuda a criar esse estigma da doença, né? Assim, de que tudo vai dar errado. Tem uma passagem super interessante, né? Que a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, e que ela nos contou, que eu queria que você contasse para o pessoal. Especificamente de uma passagem da escola do seu filho, né, que recebeu um livro para casa, né, para leitura em casa, que falava sobre a doença. Me conta, como é que foi essa história? Por coincidência, esse mesmo ano do meu tratamento, a escola estava abordando um assunto de morte. Então, a professora de português estava lidando com esse assunto através de livros, através da leitura. E o meu filho mais velho, Tiago, tinha que ler um livro, acho que Mensagem na Porta... A Vida na Porta da Geladeira, que eu até comentei antes. A Vida na Porta da Geladeira. E esse livro, uma outra coincidência, é que ele falava sobre... Era a história de uma mulher que foi diagnosticada com câncer de mama. Uma mulher que trabalhava, cuidava da casa, cuidava dos filhos, né? E tinha uma filha. E por que a geladeira? Porque como uma trabalhava num horário e a outra estudava em outro, elas se comunicavam através de mensagens, de mensagens colocadas na geladeira, de bilhetinhos. Oi, estou bem, vou para trabalhar. Meu dia foi ótimo. Só que no final dessa história, quando a mãe foi diagnosticada com câncer de mama, a mãe repensou junto com a filha. E as duas tiveram lindos momentos juntas. Mas no final ela veio a falecer. Então eu perguntei para o Tiago assim, Tiago, você já leu? Eu li o livro porque tava um comentário lá, né? no grupo. De mãe danada. Além de tudo, ela participa de grupo de mães. De mães. Então, estava no grupo das mães. Estava um tititi danado que elas achavam assim, um absurdo fazer essa leitura. Eu falei, gente, que absurdo é esse? Não vou ler. Peguei o livro para ler. Aí, depois que eu fui entender que o livro era sobre o câncer de mama e que a mãe falecia no final da história. E aí eu perguntei para o Tiago, fiz questão de ler, e falei, Tiago, você tem alguma dúvida? Você quer me perguntar alguma coisa sobre o livro? Conversar, né, sobre o livro. Quer conversar sobre ele? Aí ele falou comigo assim, não, mãe, para mim tá tranquilo. Eu falei assim, mas você viu o que aconteceu? Eu ainda chamei atenção, porque eu fiquei assustada com a reação dele. Será que ele entendeu? Será que ele entendeu o final? Mas assim, você viu o que aconteceu com a mãe? Eu falei assim, vi. Aí ele falou comigo assim, mãe, eu vi. E eu falei, e aí? Acontece, né? Acontece, mas eu não acho que vai acontecer com a minha, então tá tudo certo. Vamos seguir. Pode ser um comportamento de adolescente, mas nem sempre foi assim, né? Quer dizer, ele já teve um momento em que ele, como natural, dele chegar assim perto de você e falar, mãe, não quero que você morra, tô com medo. Isso aconteceu em algum momento? Aconteceu no início, no diagnóstico, nas primeiras vezes que ele me viu chorando muito, porque eu levei susto. Então, esse momento, eles agarraram-se, eles grudaram em mim. Então, por exemplo, eu não podia falar que eu estava com uma dor de cabeça, que eles assustavam. Peraí, tem hora que é difícil de disfarçar esses sintomas, né? Então, tinha momentos, sim, mas depois, com o desenrolar do tratamento, eles foram... eu não acho que aceitando, assim, como nós, adultos, né? Mas eles foram assimilando o que estava acontecendo. De forma bem mais tranquila, porque eles me viam muito bem. Eu nunca passei para eles, olha, hoje eu tô com muita náusea. Hoje eu fiquei 5 horas tomando a medicação. Nossa, eu tô cansada. Eu poupava eles. Porque eles tinham um entendimento da visão, né? Do que eles vivenciavam. E eu acho que isso aqui é interessante, porque eu acho que na experiência humana, a gente aprende muito com os exemplos ao nosso redor. A criação exatamente. é isso. Então, talvez nesse momento, pais, mães, geralmente a gente tem É um espelho de fortaleza, é um porto seguro mesmo, é aquela situação que a gente enxerga pessoas que parecem que nunca vão desmoronar, né? Assim, em hipótese nenhuma. Mas eu acredito muito numa filosofia também, Cris, eu acho que é interessante de que
olhar os pais no momento de fragilidade e ver como eles lidam com a fragilidade, né? é um aprendizado. Exatamente. Porque a gente quer que eles sigam um fluxo seguro de aprendizado de vida, que inclui isso, né? Uma leveza. Lógico que nem todo mundo tem toda essa sua capacidade espiritual. Isso é um dom né? mesmo, Um né? dom. Essa leveza. Mas foi um aprendizado, sem dúvida nenhuma. E eu precisava continuar com a minha rotina, assim, buscar o menino na escola, para ajudar também meu marido. Então, Gente, essa mulher participou de um grupo de mãe, ela manteve, né, assim, a Rotina da rotina. criança. Conseguia fazer alguma atividade física, Cris, nesse momento aí de tratamento? Como é que foi? então, aí eu tinha largado no início, porque eu fiquei... Começo largou tudo, Larguei né? tudo, Aham. preocupada. E aí, a minha médica falou comigo, você precisa fazer atividade física. Ah, maravilhoso. É maravilhosa. Eu até pensei, senão essa médica é atleta. Deveria. Essa médica é atleta, porque ela tá falando pra eu fala fazer muito de atividade atividade. física e eu passando pelo tratamento. Era uma coisa assim que... Não sei, será? Aí eu peguei e falei assim, não, minha médica falou e eu vou seguir tudo, eu seguia tudo, todas as orientações. Isso é muito importante, né? Porque a gente, quando fala com os pacientes, tem muita gente que cai na incredulidade. Fala, o quê, gente? Essa médica não tá me enxergando, não. Eu tô aqui falando que eu tive isso, náusea, vômito, fadiga, tarari, tarará, que tá difícil, tá aquilo. E vou fazer o quê? Atividade física? E melhora, não melhora, Melhora Cris? muito. Então, eu acho que algumas coisas foram muito importantes no tratamento. Alimentação e atividade física. Então, eu mesmo cansada, eu fazia atividade física. Eu caminhava, eu fazia musculação, eu não deixei de fazer depois da orientação nenhuma vez. E assim, toda vez que eu chegava pro meu professor, eu falava para ele, você tem que ver meu exame, que maravilha que ele tá. Isso dava mais estímulo e motivação para continuar. Então, eu fazia as atividades, falava assim, olha, meu índice tá ótimo. E dessa história sua de atividade física veio uma outra coisa, porque os meninos também criaram hábitos de atividade física. Criaram, eles já tinham, mas o Thiago, por exemplo, tem uma história muito legal com você de atividade física, que ambos foram criando um hábito saudável juntos. É o né? que a Mari Isso. acabou de falar. Mais do que o que a gente fala com os filhos, é o que a gente faz, né? Então, esses exemplos é que vão... E como é que foi essa ficando. história aí? E aí, Conta, depois o tratamento iniciou, eu tinha feito as radioterapias, e aí continuava com a medicação. Mas aí eu falei, meu filho andava de bike, eu falei assim, por que eu não posso andar também? E aí começam os desafios, né? Que você vai vendo que você vai dando conta. Ele fazia E você vai trilha de superando, bike? trilha de bike. Gente, que sucesso. E aí eu falei, eu vou andar de bike porque eu quero ficar perto dele. É ótimo. Que ele tá crescendo, tá ficando um adolescente, né? E a bike aproximou Claro. muito, me aproximou dele. Então, eu peguei e comecei a andar de bicicleta. E hoje eu faço trilha, faço 40 quilômetros de bicicleta, ando com ele. E eu passei, antes eu ensinava para ele. E na bike eu tive o privilégio dele ensinar para mim, que Troca, foi muito, né? é uma troca. É. Então hoje a gente participa disso. Hoje eu faço atividade, porque aí minha outra filha, que naquela época tinha 10 anos, hoje ela mais já tem novinha, 14. aham. Então hoje nós fazemos atividade física juntos, nós três. E a importância de você fazer algo, de ter essa atividade, é uma coisa muito presente por causa dos resultados durante o meu tratamento e a questão também da alimentação. Então, hoje a gente alimenta melhor. Na época do tratamento, eu tive várias indicações, quais são os alimentos que eu deveria consumir, quais os alimentos seriam bons para mim. Os que deveria evitar, Os que eu né? deveria evitar. E assim eu fui me alimentando melhor durante o tratamento. E cada vez que eu chegava no consultório e via que minha imunidade estava ótima para me tomar a medicação, eu ficava alegria. feliz demais. Para mim era uma vitória, tá? Eu sempre falo que o câncer, é óbvio que nem todo mundo tem a mesma experiência, né, gente? Tem gente que já, né, às vezes tem um diagnóstico numa fase mais tardia, que está num outro contexto, né? Nós não estamos falando generalizado, de uma forma geral,
Mas a gente também tem que aproveitar essas oportunidades de ressignificar, né, Cris? Então, assim, a gente tem uma notícia ruim. E o que a gente pode fazer com essa notícia ruim? De repente, essa notícia ruim é o start, é o início de uma mudança de hábito de vida que vai te trazer muito mais saúde no futuro, né? Então, você falou que você melhorou a alimentação sua, da sua família, o exercício físico de todo mundo. Isso é muito legal, né? Pegar uma parte boa num contexto que não era tão bom, né? Num contexto de doença. Fez do limão uma limonada. É o famoso fez do limão uma limonada. Porque não é fácil, realmente não é fácil, é difícil mesmo, é assustador mesmo, mas assim, a forma como você olha, a forma como você encara e a forma como você está disposta a vencer é que faz a diferença. E nem sempre o insight vem junto, vem no mesmo tempo para todo mundo, né, Cris? Não. Eu acho que a gente tem que validar esse sentimento da dificuldade, validar o sentimento até das frustrações que acontecem para muitas pessoas, né? Às vezes a frustração de que eu vou ter que perder a mama, vai ficar disforme, não vai ficar como eu queria. Eu vou perder meu cabelo, eu vou ter minha pele diferente. Porque isso é real, isso é um sofrimento, sim. Validar isso, sim. A partir dali, criar estratégias para lidar melhor com essas situações. Eu acho que é isso. Jamais dizer que isso não acarreta em nada, porque definitivamente não é. Que ninguém está querendo fingir que nada acontece. Pelo óbvio, contrário, né? Que é uma situação muito difícil, mas dentro dessas dificuldades todas, às vezes a gente acha uma luzinha, né? E vai tentando seguir essa luz aí. Eu acho que mexe muito com a vaidade, então é muito difícil, principalmente na hora que você perde o cabelo, né? Que é fato, você tomou a medicação, já tinha sido orientada que eu iria perder o cabelo, mas eu ainda continuo dizendo que a forma como você vê e como você faz que muda. Então, eu sabia que o meu cabelo ia cair, então eu falei assim, eu não preciso ver meu cabelo caindo. Poderia ver meu cabelo caindo. Mas era um sofrimento a mais, né? Assim, eu vou sofrer... Para que eu vou sofrer ver ele caindo se eu posso cortar antes? Então, foi assim que eu fiz. Eu peguei, cortei o cabelo, pedi passar a máquina 2. Eu cortei ele muito curto. Praticamente nada. E eu tinha o cabelo maior do que eu tenho hoje. Então, assim, ele ia cair. Então, eu falei, eu não vou deixar... Eu não quero passar por isso. Aí é uma opinião assim minha para mim, e eu não queria que a minha família, também os meninos pequenos, presenciassem aquele momento. Né? Então eles presenciaram o momento do corte do cabelo. Sim, viram o corte. Eu contei para eles, falei assim, olha, eu vou ficar careca, mas antes de eu ficar careca eu vou cortar o cabelo. E fiz um corte Joãozinho, né, que é o corte feminino curtinho, e que eu adorei, que ficou ótimo. Então, eu acho que a forma como você lida com essas situações, né? Então, por exemplo, eu comprei lenço, bandana, entrei no YouTube, vi a forma como colocava os lenços, aí ficava no espelho aprendendo, fazia flor, fazia trança para o lenço ficar maior. Aprendi a fazer maquiagem, apesar de eu continuar não sabendo muito ainda. Mas eu aprendi a fazer uma maquiagem. Você conseguiu se enfeitar e gostar do que via. Você sabe que tem algumas pacientes, essa questão do cabelo é muito interessante, que eu acho que dá uma agonia realmente de perceber esse cabelo caindo, de acordar e metade do cabelo tá no travesseiro. Tem paciente que fica dias sem lavar o cabelo, porque fala que na hora que lava cai tudo. Tem alguns lugares em Belo Horizonte que eles cortam o cabelo do paciente, com a paciente virada de costas pro espelho, para ela não se ver careca, que já colocam a peruca, né, a prótese em seguida. Então, o paciente tem não tem aquela sensação do estar careca, se isso é um problema para o paciente, né? É claro. É porque tem algumas que não realmente isso não é, né? Mas são estratégias que a gente vai criando nesse meio. Outra boa estratégia é a peruca. Muita gente, eu ganhei 2 perucas, mas... como eu não tenho muito cabelo, então a peruca tinha muito cabelo, eu achava aquele estranho. Não era você, não era eu. Aí eu ficava assim, mas essa aqui não sou eu. E coçava também, porque muito calor, né? Então a peruca eu
a minha opinião sobre ela, que assim, eu não gostei dela porque eu sentia muito calor. E eu queria. Teve um dia, foi até interessante, que eu cortei a peruca. Aí meus meninos falaram, mãe, mas peruca não cresce cabelo. Cortou, acabou. Mas eu falei assim, porque ela tá muito grande, eu não tô aguentando. Eu gosto de cabelo mais curto. Aí eu peguei e deixei a peruca, porque eu não me adaptei com ela. E passei a usar os lenços. E quando eu entrava dentro de casa, eu tirava o lenço. Então eu ficava careca mesmo. Eu andava careca pra tudo quanto é lugar. Aí quando eu saía na rua, eu colocava o lenço, um enfeite, alguma coisa. E depois, com o tempo, eu realmente aí eu assumi o cortinho e aí passei a não usar mais nada, nem um lenço, nem assim, nem alguma peruca. Já era a Cris ali, maravilhosa. Isso aí, fantástico, Cris. Fantástica a história, fantástico tudo. Queria que você deixasse uma mensagem para quem está ouvindo aqui, que pode se inspirar com essa história, pode pelo menos contextualizá-la, né, dentro da realidade de cada um aqui, para esse Outubro Rosa de conscientização, né, da importância do cuidado. Eu acho que a palavra aqui é cuidado, não é só rastrear câncer, não. Vamos cuidar da saúde do universo feminino. Mulherada tem essa mania, mães, né? De não se achar na agenda, né? Mães, se achem na agenda. Na sua própria agenda, né? Tem que constar você, por favor, né? Vai lá, Cris, deixa um recado pro pessoal aí. Primeiro é fazer o exame. Prevenção. Eu falo com minhas amigas que a prevenção é a nossa arma contra a doença. Então, tem que fazer o exame todo ano, não deixar. Coisa séria mesmo. O outro recado é quando receber o diagnóstico, não é difícil, que eu vou falar, mas não é assustar, desistir das atividades, como eu fiz. Não precisa disso. Como a doutora Mariana falou, é um dia de cada vez. Aquilo ali é o diagnóstico. Depois tem o tratamento. Então, aí, pensa no outro dia. Um dia é importante. Todos os dias são importantes. Todos, sem exceção. Tenha força, fé e viva. Viva. Não faça do câncer de mama um obstáculo ou um impedimento para que você faça outras coisas. Isso, você está em tratamento. É isso. Então, encara e viva todos os dias como fossem únicos mesmo, de verdade. Os últimos, né? Maravilhosa, brilhante, Cris. Dava para ficar aqui escutando uma vida. Eu acho que essas pessoas que são leves têm muito para contribuir, né? Então, é mais uma história aqui que a gente está trazendo para vocês nesse mês de conscientização do Outubro Rosa. Quem gostou, quem conhece alguém que está passando por esse mesmo problema e que acha que vai ser ajudado, vai fazer sentido, nos ajude a compartilhar para que essas pessoas consigam chegar, né, nessa informação. Se sintam motivadas com a história com as histórias que a gente está compartilhando aqui. Isso mesmo. Né? Porque pode falar de câncer, sim.